Borketov, Raberim, Racol Becede, como é que vocês vão? Tudo bem? Hoje estamos iniciando uma nova porção, tá? Na verdade são duas, tá? Nós estamos aqui a terminar o livro de Deuteronômio, tá? Vamos fazer a leitura de duas porções, tá? Já que falta aí basicamente menos de 2 semanas para Rosh Hashanah, que é o ano novo. Então estamos completando durante esse um ano judaico, os ciclos de leitura da Torá, de Bereshit a Devarim, de Gênesis a Deuteronômio. Então estamos aqui a 3 porções do final, tá? Então nós estaremos lendo 2 porções hoje, que são a de Nitzavim, e vai ficar Razino e Vezot Haberahá, que é a última porção, tá? E o que essas 3 porções finais elas têm em comum? Elas foram ditas no último dia de vida de Moshe, tá? De Moisés. É uma porção curta, não é muito longa, tá? Por isso na verdade são essas 2 paraxá, para poder dar uma paraxá inteira, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, tá? Estamos aqui no livro de Deuteronômio, estamos no Perek 29, tá? Que é o capítulo 29, e aqui vamos fazer a leitura do Pasuk 9, tá? Do versículo 9, que diz assim: Atenitzavim Hayom Kulchen, né? Ou seja, vocês estão todos hoje firmemente de pé, né? Kulchen, todos vocês. Lifinei Hashem Lolechecha, perante Deus, o seu Deus. Aí vem Roshechem, que no caso seriam seus líderes, o Sheveitenhem, que são as suas tribos, né? Zeknihem, que são os anciões, Veshotrechem, que no caso seriam seus oficiais, Kol Ish Israel, tá? Ou seja, todo homem de Israel, tá bom, meus amigos? Então esse aqui é o nosso primeiro Pasuk 9, tá? Que vem Moisés e fala: todos vocês estão hoje aqui, Nitzavim, em pé, firmemente de pé, tá? Perante o quê? Perante Deus, o teu Deus, né? Hashem Elohim. Aí vem citando justamente os seus líderes, né? De cada tribo, os anciões, os oficiais ali, todos estão perante Deus em pé, tá? Eu vou pegar um comentário de Irache aqui para a gente já adentrar essa porção, e ele fala assim, ó: isso nos ensina que o dia de sua morte, Moshe congregou o povo na presença de Deus, para que entrassem na aliança. Meus amigos, deixa eu dizer para vocês, existem inúmeras explicações só sobre esse primeiro versículo, tá? Mas vamos nos focar aqui no literal, tá? Não vamos nos estender, porque eu poderia falar aqui várias e várias interpretações, tá? Mas aqui no último dia de vida de Moisés, Moisés vem e exalta o povo, dizendo que todos eles, nós vamos acompanhar os versículos seguintes aqui, e vai haver uma distinção, só que Kulehen, ou seja, todos eles estão de pé, vocês estão firmes na presença de Deus, tá? O versículo 10, ele continua e fala assim, ó: suas crianças pequenas, suas mulheres e os convertidos dentro dos seus acampamentos, e desde os seus lenhadores até seus carregadores de águas. Você pode parar e questionar, né? Ou seja, Atenitzavim Hayom Kulehen Lifinei Hashem Lolechem. Todos vocês hoje estão aqui de pé na presença de Deus, firmemente de pé. Mas como é que Moshe, no versículo seguinte, ele faz uma distinção? Se Kulehen são todos, por que ele diferencia, né, ali entre criança, pequena, mulheres, entre ali os convertidos, né, os Gerim, e também os carregadores de água e os de lenha? Daqui, nossos sábios nos ensinam que justamente quando você está, mesmo dividido, né, como o povo de Israel aqui, eles estavam todos aqui, como é que eu posso dizer, como Moshe falou,
suas mulheres, suas crianças pequenas, seus carregadores de lenha, carregadores de água. Porém, kulechem, porém estão todos vocês em uma única coisa aqui em comum. Todos vocês estão nitzavim, em pé na presença de Deus, tá? Daqui os nossos sábios, eles nos ensinam muitas coisas, que uma das principais é que todos somos diferentes. Que independente, que no caso aqui a referência seriam os carregadores de lenha e os carregadores de águas, que não seriam ali como ele fala, Shofterren, que no caso seria ali os cabeças, né, os cabeças da tribo, os equinis, que seriam os anciões. Ou seja, começa ali lá de cima e ele vai pegando até o último, que seria os carregadores de água. Porém, todos com seu propósito estão em uníssimo nitzavim perante a presença de Deus. Desses dois primeiros passuques, o que você consegue entender? Que todos são diferentes, porém o que nos une é que estamos todos em pé perante Deus. E cada pessoa, seja de qual tipo de classe que ela for, social, econômica, não importa. Todos eles têm o seu propósito. Todos eles têm a sua missão nesse mundo. Você pode ser um bancário, você pode ser um empreendedor, você pode ser um contratado de CLT, independente do seu serviço. Independente do seu serviço, a diferença que faz aqui é simplesmente essa. Porém, a união, você está até nitzavim, estamos todos de pé perante Deus. Então, venhamos entender que toda essa ideia de divisão, que não sei o que todo mundo tem que ser igual, que blá blá blá, a Torá, ela fala não. Cada um tem o seu papel nesse mundo. Cada um tem a sua obrigação do mundo, de lá de cima ao menor. Porém, a única coisa que podemos ter em comum e devemos ter em comum é isso. Estamos na presença Lifinei Hashem Elohim. Está diante da presença de Deus, o nosso Deus. Tá? Versículo 11 diz assim: para lhe fazer passar pelo pacto de Hashem, seu Deus, e seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você. Tá? Olha só que interessante. Nós acabamos de comentar aqui, né, separar todos aqui, porém estavam todos unidos. E qual que era o propósito de toda essa união? Fazer passar pelo pacto de Deus, seu Deus. Né? E seu juramento que Hashem, seu Deus, está fazendo com você hoje. Né? Mais uma vez eu chamo a atenção aqui para justamente o que a Torá, ela usa o singular. Ela usa lá no começo, tem todos, e agora ela vem aqui e fala que todos são um. Né? Que o povo de Israel para Deus é como se fosse um. Por isso Deus fala lá atrás, como nós lemos, quando Moshe chega perante o faraó e fala: Israel é o meu primogênito. Para Deus, Israel é o filho. Tá? Então, todos estavam ali para começar uma nova aliança com Deus. Como assim uma nova aliança, Maurício? Rashi, ele explica aqui, ó. Assim faziam um pacto, fazia-se uma demarcação de um lado, demarcação do outro, e as respectivas partes atravessavam essa demarcação, como diz o versículo, quando eles cortaram um bezerro em dois e passaram em suas partes. Aqui ele faz uma referência a Jeremias, lá no capítulo 34, versículo 18, quando era feita, né, uma aliança, cortava-se ali o bezerro, no caso. Nós vemos lá de Abraão, né, quando Deus fez a aliança com Abraão, cortando ali os passos e passando, os animais e passando no meio, tanto Deus como Abraão, para firmar essa aliança. Tá? Aí Rashi continua assim, ó, para que você possa entrar no pacto, não se deve entender este versículo como se o verbo estivesse numa conjugação casual, tá? Que significa fazer com que você passe, mas com uma expressão lá, soterren, tá?
que vocês o façam, que vocês irão cumprir, vocês terão um compromisso, tá? Então, toda essa questão aqui que Irache nos elucida seria justamente isso, tá? O povo estava reunido de pé, todos ali, embora tivessem as suas diferenças em questão ali socialmente econômica, ou no caso funcional do trabalhista, todos eles estavam unidos perante Deus para entrar na aliança, essa aliança que Deus estava fazendo com eles, novamente, na verdade, ele estava reforçando a aliança que foi feita com os pais desse povo que agora havia perecido no deserto durante 40 anos, e aqui seriam aqueles jovens, aquelas crianças. Por isso ele estava reafirmando aquela aliança que eles fizeram com os seus pais, tá? Olha só. Para lhe estabelecer hoje como seu povo, que ele será seu Deus, como ele disse a vocês. Ou seja, Deus fez uma aliança com o povo de Israel para estabelecer eles como seu povo, tá? Como ele disse a vocês quem? A Abraão, Isaac e Jacó, e aos seus antepassados. Aí tem uma explicação de Irache aqui bem interessante, que ele fala assim, Verrui Eleha Eloquim, né? Eloquim. Ou seja, ele será o seu Deus. Uma vez que Deus jurou a seus patriarcas que não iria trocar os seus descendentes por outra nação, por isso ele vinculou o povo através desse juramento. Então tome cuidado de não provocar a ira dele, porque ele não pode se separar de você. Olha que interessante. Rashi ele traz aqui que como Deus prometeu para Abraão, a Isaac e Jacó, que a descendência dele seria uma nação, um povo eleito, escolhido por Deus, Rashi então nos traz a interpretação que Deus estava falando assim para eles, daqui vocês não errem, não me enfureçam, porque eu fiz uma aliança com seus pais e eu não posso trocar vocês. Tá? É muito importante nós entendermos isso, porque existe uma tal da teologia da substituição que não existe, na verdade. Deus faz, nós vamos ver daqui para frente algo muito interessante. Tá? Deus confirmando essa aliança eternamente, sem qualquer tipo de substituição ou qualquer sombra de dúvida de que Deus trocaria o seu povo escolhido. Aí Irache continua assim, já o Midrash, né, ele fala assim, diz, porque a porção de Nitzavim se encontra justaposta às maldições das porções anteriores, como nós vemos sobre as maldições lá, as bênçãos e as maldições no Monte Gerizim, né, e Evala. Porque quando os filhos de Israel ouviram essas 98 maldições, além das 49 mencionadas em Levítico, na Parashá de Berucotai, apalideceram e disseram, quem pode suportar isso? Então Moshe começou a apaziguar dizendo o que segue abaixo. Vocês estão firmemente de pé. Vocês provocaram muito a ira de Deus e ele não os exterminou. Eis que vocês ainda estão de pé diante dele. Tá? Hoje você existe agora, assim como existe o dia de hoje, pois embora torne-se escuro, ele brilha novamente. Assim também Deus fez a luz para você no passado. E ele vai novamente fazer a luz para você no futuro. As maldições e sofrimentos os preservam e os mantêm de pé diante dele. Da mesma forma, na porção anterior, Moshe falou as palavras da conciliação, como você já viu tudo que Deus fez a você, né? Como está lá no Deuteronômio 29, como nós lá lemos, né? Outra explicação. Vocês estão firmemente de pé. Uma vez que os israelitas estavam passando de um líder para o próximo, da liderança de Moshe, no caso aqui para Josué, que no caso é Yehoshua, né? Portanto, Moshe o juntou a fim de incentivá-los. Yehoshua fez o mesmo quando ele estava prestes a falecer, lá no livro de Juízes, lá no capítulo 24, versículo 1, sei lá, você lê, você vai ver que Josué e Yehoshua, ele fez o mesmo. Além disso, Shemuel também fez o mesmo quando Israel passou de sua liderança para Shaul, né? Rei Saul. Como diz o versículo, vocês estão agora de pé para que eu o julgue perante Deus, como está lá no livro de Samuel 1, né, no 1 Samuel capítulo 12, versículo 7. Então, Urashi ele traz toda essa explicação para dizer sobre o que começa a falar aqui a Parashá de Nitzavim e por que Deus
fala que ele seria o Deus deles, tá? Então o Rashi ele traz toda essa explicação, na verdade essas três explicações, tanto explicando no literal, como usando o Midrash e continuando aqui também com uma questão do Moshe tá transpassando a liderança dele para Yehoshua, assim como Yehoshua iria fazer posteriormente. Então daqui nós entendemos que Moshe estava exortando o povo, mas exortando eles, falam que vocês estão firmes, por mais que tudo que vocês passaram, por mais que tudo que seus pais fizeram, pecaram, Deus ainda está com vocês. Aí ele usa até analogia no comentário do dia, né? Que o dia ele tem dois períodos, ele tem a parte da noite e ele tem a parte da penumbra ali que vai escurecendo tudo. Então, mesmo assim, vocês continuam de pé, porque assim como vem a noite e vem o dia, vocês ainda estão aqui, Rayon, vocês estão firmes aqui, Nitzavim Rayon, vocês estão firmemente de pé hoje perante Deus, tá? E como eu falei aqui, como ele jurou, né, e continua assim: para estabelecer hoje com seu povo que ele será seu Deus, como ele disse a vocês, né, como ele jurou aos seus antepassados, né, a Abraham, Isaac e Jacob. Eu não estou apenas fazendo esse pacto e esse juramento com vocês, mas com aqueles que estão de pé aqui conosco hoje diante de Hashem, seu Deus, e com aqueles que não estão conosco aqui hoje. Quando eu comentei para vocês aqui agora, né, minutos atrás, queria isso se confirmar na frente, que Deus não muda, que Deus escolheu o povo de Israel como o seu povo, né? Ele vem e confirma aqui no versículo 14, né, 13 e 14. Eu não estou apenas fazendo esta aliança, esse pacto, esse juramento com vocês aqui hoje, mas com aqueles que estão de pé aqui conosco hoje, diante de Hashem, seu Deus, e com aqueles que não estão conosco aqui hoje, ou seja, com as gerações futuras, com o futuro, o descendente futuro do povo judeu. Ou seja, Deus está tratando aqui, falando justamente, essa aliança que eu faço com vocês é eterna. Ela é insubstituível, tá? Para aquelas pessoas que gostam, né, de questionar, e questionar o que? As palavras de Deus, é só você parar e analisar o próprio versículo que nós acabamos de ler aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque é simples, meus amigos. Se você, a partir do momento, pensa que Deus ele pode mudar de ideia, então ele não é Deus. Como assim, Maurinho? Explico para você. Deus sabe tanto o passado, o presente, como o futuro. Certo? Então Deus sabe o que será de todo o futuro de cada ser humano. Correto? Então, a partir do momento que ele fala que ele está fazendo uma aliança com aqueles que ainda nem nasceram, mas que iriam abraçar essa aliança com os descendentes do povo judeu, então se Deus está falando uma coisa que ele sabe que não seria assim, ele estaria sendo mentiroso. Eu não sei se você conseguiu entender. Tá? Ou seja, Deus sabe todo o caminho da humanidade, só que ele está falando alguma coisa aqui que seria para gerações futuras, que ele permaneceria ainda com o povo judeu, só que aí vem ideias que falam que Deus mudou de ideia. Então quer dizer que esse Deus ele não é onisciente. Ele não sabia que o povo de Israel iria errar e tal tudo, mas mesmo assim ele iria cancelar essa aliança e pegar um outro povo. Não sei se você está conseguindo me entender o meu raciocínio. Se Deus ele pensa da maneira que você está associando, que Deus ele troca suas ideias, ele não é Deus, ele é um ser humano. É um ser totalmente sentimental, é um ser que muitas das vezes está bem, às vezes está irado. E não é esses atributos que Deus possui. Deus está acima dos atributos que ele mesmo construiu. Pois vocês sabem como nós vivíamos na terra do Egito e como passamos por entre as nações. Enquanto vocês passaram no seu caminho, vocês viram seus repugnantes asquerosos, né, os seus ídolos de madeira e de pedra, prata e ouro que ficavam com eles.
Talvez haja entre vocês um homem, uma mulher, uma família ou uma tribo cujo coração está se desviando hoje de Hashem, nosso Deus, e vai idolatrar os deuses daquelas nações. Talvez haja entre vocês uma raiz de onde brota galha e absinto. Então Moshe vem chamar a atenção aqui. Vocês viram que vocês estavam no Egito, tá? E depois que saímos do Egito, vocês passaram por outros povos, outras nações, e vocês viram seus deuses. É interessante que a palavra da Torá aqui, né, quando ele vem usar a palavra hebraica, ele usa assim, Shikut Shehen, ou seja, que seria algo como se fosse nojento, como se fosse algo asqueroso. Né? Por isso a tradução até vem e fala, vocês viram seus repugnantes e asquerosos ídolos. Aí Moshe vem alertar, é provável que talvez no meio de vocês, é interessante que ele fala assim, ó, entre vocês um homem, uma mulher, ou uma família, ou uma tribo cujo coração está desviando hoje de Hashem, nosso Deus, e vai idolatrar esses deuses nações. É interessante que ele começa a pegar ali um homem, uma mulher, uma família, ele pega uma tribo inteira. Então, será que é possível que no meio de tudo isso, vocês passarem e viram ali seus repugnantes deuses? De repente, dentro do coração de vocês ainda tenha essa dúvida. Se Deus é Deus, se Hashem é Deus. E vocês ficam ali cocheando nesse pensamento. Né? Tanto que Rashi ele fala assim, de aceitar sobre... ele vem e fala assim, uma raiz onde brotam galhas e absinto. Aí o Rashi ele comenta assim, refere-se a uma raiz que produz uma erva amarga. Aqui então o versículo significa que alguém que produz e aumenta a perversidade no seu meio. Ou seja, de repente alguém ali, um homem, uma mulher, ou mesmo uma família inteira, ou Deus no livro, uma tribo inteira de Israel, ela possa estar com esse tipo de galho e absinto dentro deles. Ou seja, aquela repugnância, aquela maldade, falar, eu só estou aqui por causa dos benefícios, eu nem estou aqui porque eu quero. Eu queria estar servindo os outros deuses. Continua o versículo. Desta forma, que quando ele escutar as palavras desse juramento, ele se convencerá em seu coração, dizendo, eu ficarei bem, mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Para tal indivíduo, eu acrescento ao estado de embriaguez e sede. Esse versículo é bem profundo, né? Vamos analisar aqui ponto por ponto. Deus fala assim, de forma que quando ele escuta essas palavras, ainda que eles, o homem, a mulher, uma família ou uma tribo, venha escutar essas palavras desse juramento, e mesmo ainda ele se convença no seu coração, dizendo, eu ficarei bem se eu seguir os desejos do meu coração. Beleza, eu estou ouvindo aqui, escutando essa palavra, mas lá no fundo do seu coração ele se convence, eu estou bem, eu vou ficar bem, mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Aí vem e fala assim, Deus, eu acrescento ao estado de embriaguez e sede. É interessante, ó. Rashi ele fala assim. O que Deus está querendo dizer que ele ia acrescentar um estado de embriaguez? O que é um embriagado? Né? Porque eu lhe acrescentarei a punição pelo que ele havia cometido até então sem intenção. Por quê? Aquele que está embriagado, ele não faz as coisas por intenção, ele está sob influência. Acrescentaria a punição pelo que ele havia cometido até então sem intenção. O que eu havia relegado, mas agora o mesmo fez com que eu o somasse aos pecados intencionais para puni-lo. Ou seja, Deus estava falando, ainda que ele se tivesse como embriaguez, né, que vocês fazem as coisas sem estar entendendo o que você está fazendo, Deus agora fala assim, eu vou tratá-lo como se ele soubesse o que ele está fazendo, tá? Porque ele fala assim, justamente, de embriaguez e sede. A sede refere-se aos pecados intencionais. Quando alguém comete pecados
conscientemente com desejo, porque a sede é um desejo real, você está com sede. A embriaguez é um estado em que você está, que você não responde por si. Porém, a sede todos temos, então é algo que você necessita. Então Deus fala, a partir desse momento, mesmo que ainda você estivesse fazendo os seus pecados como estivesse embriagado, eu vou tratar você como você estivesse com sede. Vou tratar os seus pecados como se eles fossem intencionais. Tá? Só o que eu quero chamar a atenção aqui é o que eu sempre estou batendo na tecla aqui. Que diz assim, ó, eu ficarei bem mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Eu não sei quantas passagens, quantos versículos tem dentro da Torá, dentro dos Ketuvim, que são os escritos, dentro dos profetas, Deus falando assim para a gente não andar segundo o desejo dos nossos corações. Perverso e enganoso é o coração do homem. Só Deus consegue sondá-lo, entre vários outros. Aí a pessoa, ela me vem, né, como muitos gostam de conversar e falar, não, Amaury, Deus é amor, Deus é o sentimento de Deus é amor. Eu já cansei de falar que Deus não trabalha com sentimento. Se Deus trabalhasse com sentimento, ele era uma pessoa falha, porque aquilo mesmo que ele nos alerta, ele não pode fazer. Porque ele sabe das causas prejudiciais. Então, se a Torá vem falar aqui, que a pessoa fala assim, eu vou ficar bem, mesmo se eu seguir os desejos do meu coração. Pessoas que seguem totalmente, elas são extremamente emocionais, elas não são racionais, elas tendem, isso é fato, elas tendem a quebrar a cara. Porque ela pensa com o coração em vez de pensar com o órgão que foi dado para ela para que ela viesse a pensar. Então Deus fala, muitas pessoas ela pensa assim, no interior, ela se enche de emoção, ela se enche de alegria, ela se enche de todos os tipos de sentimento e fala, não, eu estou certo, eu estou correto. Isso confirma que eu estou bem. O que confirma que eu estou bem? Esse sentimento. Meu amigo, tome muito cuidado. Deus é um ser que criou o ser humano para o ser humano pensar, não para agir por impulso emocional. Por isso, a Hassidut, principalmente a Rabad, que tem os acróstimos de Horma, Binah e Da'at, que são justamente o conhecimento, a compreensão e o entendimento, é justamente isso. Você tem que, mente controla coração. Se você está seguindo algo simplesmente por pura emoção, ou vou até usar o termo assim que as pessoas não gostam, fé, tome muito cuidado, porque a fé, ela vem de você conhecer, de você saber quem é Deus. Caminhamos e prossigamos em conhecer a Hashem. Conhecimento. Ontem eu estava lendo o livro do profeta Yeshayahu, né, Isaías. Isaías é bem claro, eu já falei isso aqui também várias vezes. Naquele dia não se fará nenhum mal mais em meu monte, em Jerusalém. Por quê? Porque todos conhecerão, a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Aí você, é como eu falo, você tem que analisar o contexto e pegar o versículo dentro do contexto. Deus estava falando de toda a questão ali do povo que ele iria unir de volta, trazer para Jerusalém o povo judeu, e que muitos ainda viriam com o povo judeu. Aí ele fala assim, o que vai acontecer naquele dia? Não vai se fazer nenhum mal mais no mundo, começando por Jerusalém. Por quê? Porque a terra ela vai se encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. O que vai fazer a pessoa entender que ela não deve fazer mal nenhum, em nenhum tipo de aspecto, é o conhecimento de Deus. Não é o emocional. Não é porque eu estou cheio da emoção, porque eu estou... Não. É aqui, ó. Então, se você não para você se questionar, você vai agir simplesmente como a maioria age. Infelizmente, simplesmente por impulso.
sem pensar se aquilo que elas estão fazendo é correto, sem levar em conta se Deus está se alegrando com aquilo. Não, o que importa é o que eu estou sentindo. Deus não deixará perdoá-lo. Então a narina de Deus fumegará e sua fúria estará contra este homem. Eu não vou nem explicar esse versículo no livro literal, porque o que você acabou de ler anterior, que fala de você seguir o desejo do seu coração, já falo justamente o que eu já ia comentar. Deus age por justiça. Deus age pelo que é correto. Deus não vai se importar com o seu desejo de querer fazer aquilo que você acha que é certo. Não. Deus desejará perdoar. Deus não desejará perdoá-lo. Então a narina de Deus fumegará e sua fúria estará contra este homem. A pessoa que anda segundo simplesmente o desejo do seu coração, por impulso. E todas as maldições escritas neste livro descerão sobre ele, e Deus obliterará seu nome de sob os céus. Deus o separará de todas as tribos de Israel para um tratamento severo de acordo com todas as maldições dos pactos escritas nesse livro da Torá. A geração posterior, seus descendentes que virão depois de vocês, junto com o estrangeiro que vem de uma terra distante, dirão ao ver as pragas da terra e as moléstias com que Deus afligiu. Enxofre e sal queimaram a terra inteira. Ela não pode ser plantada, ela é estéril, nem mesmo grama brotará dela. É como a destruição de Sidom e Amorá, né? Sodoma e Gomorra, Admá e Tseboim, né? Que são as cidades que Deus destruiu em sua fúria e ira. Então, meus amigos, o que esses passuques estão querendo dizer? Óbvio, a pessoa que ela vai andar segundo os desejos que é o seu coração, vamos pegar no literal que nós estamos lendo aqui. Estão lá no meio do povo judeu. Estão lá. Um homem, uma mulher, uma família e uma tribo. Só que eles estão ouvindo essa aliança de Deus aqui que o Moshe está falando. Mas lá no fundo do coração eles falam, eu não estou nem aí para isso. Eu vou andar segundo os desejos do meu coração. Deus fala, pois bem, por causa de você e outras pessoas que continuarem a fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que essa terra ela não produza nada, que nem grama venha produzir, tá? E todos vão olhar para você, vão ver toda essa situação e vai saber por que Deus se irou contra vocês. Tá? O versículo 23 continua. Todas as nações dirão, por que Deus fez isso a essa terra? Que terra? A terra de Israel. A terra que era uma terra boa, que manava leite e mel. Por que Deus fez isso? O que causou esse grande acesso de fúria? Então eles dirão, é porque eles abandonaram o pacto de Hashem, seu Deus, de seus pais, que ele fez com eles quando eles tirou da terra do Egito. Pois eles foram servir outros deuses, se prostrando diante deles, deuses que eles desconheciam e que ele não deu a porção deles. Tá? A partir do momento que você age simplesmente pelo emocional ou pelo impulso, você não consegue raciocinar sobre os seus atos, certo? Então você age deliberadamente porque você quer. Quando eu falo que você não consegue raciocinar sobre os seus atos, é que você simplesmente camufla dentro de você, como nós lemos no versículo lá anterior. Ah, eu tô nem aí, vou andar segundo o desejo do meu coração. Eu sei o que Deus falou, sei, mas eu vou fazer o que eu tenho vontade. Aí todas as nações vão olhar e vão falar, nossa, por que Deus fez isso à terra de Israel? Foi porque eles deixaram a aliança do seu Deus, do pacto que ele havia feito com seus antepassados lá de atrás, Abraão, Isaac e Jacó, e a aliança que eles fez com tirou eles do Egito. Então Deus amaldiçoou a terra de Israel, para que ela não viesse a produzir, não viesse a dar plantio, que ela viesse a ser uma terra seca, árida. E no meio de tudo isso, eles saíram e foram servir a outros deuses. Tá? É a continuação do que nós estávamos lendo, que as pessoas iriam sair, alguns iam ficar com desejo de servir esses outros deuses. Tá? A fúria de Deus foi despertada contra aquela terra, trazendo sobre ela todas as maldições escritas nesse livro. Deus os arrancou de sua terra com fúria
ira e grande indignação. E ele os colocou em outra terra, onde eles estão até hoje. Olha que interessante. Como que a Torá ela fala no tempo futuro, sendo que Moshe estava ali com eles? Como eu já falei, meus amigos, eu já cansei aqui, já falei várias vezes, Moshe viu todo o futuro do povo judeu e sabia que isso iria acontecer. E fala assim que eles, o quê? Deus iria arrancar-lhes a sua terra com fúria e ira, sentimentos humanos, tá? Só para referir-se aqui a Deus. Indignação, que eles iam colocar eles em outra terra, onde eles estão até hoje, ou seja, onde eles estariam espalhados pelo mundo. Aí, olha só que interessante que o Moshe vem traz aqui. Esse passo que ele é muito interessante, é o último. As coisas escondidas são para Hashem, nosso Deus. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos as palavras dessa Torá. Ou seja, todo oculto dentro dessa situação aqui que iria acontecer com o povo judeu, que são o quê? As coisas escondidas são para Deus, que Deus já falou através de Moshe: vocês vão entrar na terra, vocês vão pecar, vocês vão adorar os seus deuses, eu vou espalhar vocês pelo mundo. Todos vocês vão ficar em menor números, lá vocês vão adorar os ídolos dele, aqueles que estão pendurados na madeira, aqueles que estão na pedra, vocês vão cultuar esses deuses, lá vocês vão se arrepender, vão me reconhecer novamente e vão voltar para mim. Ao mesmo tempo que está oculto, está revelada, por isso fala, são para... E as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que nossos filhos, pessoas que vão vir no futuro, a geração, eles entendam todo esse processo. Para cumprir a palavra dessa Torá, para que voltem para cumprir a palavra dessa Torá, porque Deus nenhum há fora Deus. Rashi, ele vem trazer uma explicação aqui só para nós encerrarmos. As coisas escondidas são para Hashem, nosso Deus. Agora você poderia dizer, o que nós podemos fazer se as coisas estão escondidas de nós? O que deve se fazer, o que está escondido? O Senhor punirá toda a comunidade por causa dos pensamentos pecaminosos de um indivíduo, como diz a Torá. Talvez haja entre vocês um homem, como nós vemos lá no versículo 17 e o versículo 18. Talvez possa haver um homem, uma mulher, uma família, uma tribo. Será que Deus faria isso? E depois disso, a Torá continua. Ver as pragas desta terra. Mas certamente nenhum homem pode conhecer os pensamentos secretos do seu companheiro. Ou seja, será que Deus vai punir por causa dos pensamentos de um? Deus diz, eu não vou puni-los pelas coisas ocultas. Olha que profundo, gente. Pois as coisas ocultas pertencem a Hashem, nosso Deus, e ele fará a punição na medida exata do que determinou o indivíduo pensou. Deus não vai julgar todos por causa de um. Deus não, como a Torá fala, Deus não vai castigar os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um vai pagar pelo seu próprio erro. Ninguém vai morrer para pagar pelo pecado de ninguém. Cada um vai pagar pelos seus próprios erros. Tira essa história da cabeça de que alguém possa pagar, morrer, pagar pelos seus pecados, porque Deus já alertou isso várias vezes, que ele não faria isso. Nem naquela época, nem num futuro próximo. Isso é coisa criada pela mente humana. No entanto, as coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, e deve-se erradicar o mal que ocorre entre nós. E se não executarmos o devido juízo sobre as transgressões cometidas abertamente, então toda a comunidade será punida por ter sido negligente. Sabe quando todo mundo vê algo errado e ninguém faz nada? É isso que Rashi está comentando aqui. Ou seja, Deus está falando, eu jamais vou punir uma pessoa pelos pensamentos de um ser humano. Não. Ele vai pagar pelo próprio erro dele. Agora, porém, se vocês verem algo injusto, algo criminoso no meio de vocês, e todos vocês foram, como se fala, conveniente com tal situação, vocês não fizerem nada, eu vou punir todos sim, porque todos tiveram parte nisso aí. Existe um ponto colocado sobre cada letra da... Aqui que é interessante, ó. Existe um ponto colocado sobre cada letra das palavras lanu, ulvanenu, para nós e para nossos filhos. Aqui na Torá, no hebraico original aqui, tá? Talvez eu coloque aqui para vocês, não garanto, tá? Se você pegar a Torá aqui original, você vai ver que a palavra lanu, ulvaenu, tá com os pontos em cima. Isso aqui na Torá original, lá da época de Moshe.
O que isso está querendo dizer? Moshe colocou esses pontos aqui mencionadas para nos ensinar que mesmo que os pecados revelados não foram levados a julgamento, mesmo aqueles pecados que foram revelados, ou seja, está na vista de todo mundo, não foram levados a julgamento, Deus não puniu toda a comunidade por esta falta, até que o povo atravessou o Jordão. Lá eles aceitaram sobre si o juramento do Monte Gerizim e o Monte Ebal, e assim tornaram-se responsáveis uns pelos outros. Entendeu? Então a palavra aqui, lanu, ulvaenu, ou seja, né, para nós e para nossos filhos, só foi entrar quando eles entraram na terra de Israel. Ou seja, daqui do Jordão para lá, Deus não ia punir a eles. Se todos tivessem visto algo e não fizessem nada. Mas aí por isso Moshe colocou uns pontos sobre essa palavra para dizer, a partir do momento agora que seus filhos adentrarem nessa terra, vocês verem algo injusto e todos não fizerem nada, todos for conveniente com a situação, eu vou castigar, vou punir todos juntamente. Tá? Meus amigos, essa foi a nossa última parte aqui, tá? Eu não quero me estender mais, ficou bem comprido esse vídeo, né? Embora a porção ela seja curta, mas eu tinha que falar aqui, expressar todo o que tem dentro dos versículos aqui, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez você que já nos acompanha, você que está sempre conosco aqui. Que Deus abençoe você cada dia mais, tá? Você que é novo, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a levar mais e mais Torá a mais pessoas. O conhecimento aqui da Torá original, essa Bíblia que você tem em casa. É só você parar, ler, acompanhar nós aqui com versículo, para ver se é realmente isso que a Torá está falando. O Maurinho não está aqui falando de nada dele. Pegue você mesmo e vá ler para você ver. Tá bom? Amigos, Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso sobre a sua vida. Parnassá, sustento vindo da parte de Deus, é o que eu desejo para todos nós nesse dia de hoje. Que Mashiach se revele ainda hoje. Traga o terceiro templo. O serviço a Deus volte e podemos todos, como o profeta Isaías disse, eu mencionei aqui, venhamos a ter o conhecimento de Deus e assim voltamos para Hashem, para nosso Deus. Tá bom? Todarabá, mais uma vez, muito obrigado. E Lehi Traot, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.